Olá pessoal, estamos aqui no nosso episódio número 3. Vamos para o nosso segundo passo da venda. Qual que é o segundo passo da venda? O primeiro é preparação. O segundo é abertura da venda. Abertura da venda. Aí está no título do slide, vencendo a primeira resistência. Nós temos que entender que os clientes muitas vezes chegam resistentes mesmo. Nós temos aqui algumas questões para você entender as técnicas-chave. Sorriso. O sorriso quebra a resistência. Desvio de 180 graus. Perguntas abertas, usar o nome do cliente. E nós temos o nosso conselheiro aqui falando pra gente, o Friedman. Não entre em rota de colisão com o cliente, nunca. Sempre tente fazer esse desvio, que é uma das técnicas. Nós vamos fazer uma simulação rápida e vamos terminar com um desafio da semana. Mas vamos começar com as técnicas-chave. Michel, você já percebeu diferença em vendedores que sorriem e não sorriem a nível de resultado? Muita diferença, muita diferença. Tivemos que trabalhar alguns vendedores por questão de realmente a timidez não deixa ele dar o sorriso. Então tivemos que trabalhar isso nele para poder ele ter aquele sorriso e dar aquela boa apresentação para o cliente. Michel, qual o maior vendedor da história do Brasil? Vou te pegar aqui desprevenido agora, hein, gente? Qual o maior vendedor da história do Brasil? Me ajuda aí. Foi o Ricardo Eletro? Eu diria que não. Não, vamos lá. Silvio Santos. É ou não é? Com certeza. O maior vendedor da história do Brasil é o Silvio Santos, gente. Começou como camelô, ele vendia o tempo todo, apresentando pegadinha, fazendo topa tudo por dinheiro, porta da esperança, falava dos produtos dele, conduzia o público dos auditórios dele para fazer o que ele queria, um grande vendedor. O que Silvio Santos faz o tempo todo? Essa é fácil. O tempo todo sorrindo. Sorrindo. Rindo pra lá, rindo pra cá e rindo pra todo mundo. Camarada já, de repente, nasceu com isso inato, mas aprendeu isso desde cedo. Nas experiências dele como vendedor, como camelô, lá nas barcas. Lá do Rio-Niterói, aquilo tudo, aqueles trabalhos que ele conta, narra nas histórias dele, sorrindo. Como falamos aqui, o sorriso quebra a resistência. O sorriso cria empatia. Claro que você não precisa fazer algo exagerado, forçado, mas aprenda a sorrir. Até o cliente que chega de luto, daquele sorriso leve, é um sorriso acolhedor. Faz a diferença até para quem está de luto. As pessoas gostam de vibração positiva, de gente pra cima. Faz essa experiência também. Entra numa loja, num shopping, num restaurante, num estabelecimento e vê se tem alguém de cara amarrada e alguém sorrindo. Você vai no que tá sorrindo. É fato. É importante sorrir. E o que é, Michel, esse desvio de 180 graus? Hoje tem alguns clientes que eles realmente são tímidos. Ou entram até numa loja, a nossa, que são lojas bonitas. Então ele já cria uma certa timidez, né? Até mesmo para ser atendido. Então a gente tem que ter aquele desvio ali, aquele quebra-gelo, né? A gente fala do tempo, fala do time, tenta trazer o cliente de uma forma que não fala de venda. Você sentir o cliente, né? E o cliente ele vai começando a quebrar aquele gelo com você, até que chega um momento que a gente faz a pergunta ali, né? Como é o seu nome mesmo? Ele nem passou o nome pra gente ainda. Mas quando ele faz aquela pergunta, como é o seu nome mesmo? Ele revela o nome e aí a gente começa a tratar ele com mais intimidade. Primeira coisa, cartão de visita, sorriso. Segunda coisa, se o cliente já vem numa vibe muito legal, ou você já tem uma interação contigo, já é velho conhecido, até ok. Mas chegou aquela pessoa, faz essa técnica do desvio de 180. Não vai dizer, pois não, o que você precisa, o que você quer comprar, vamos lá. Isso assusta. Isso cria resistência. Você pode até vender, mas se ele precisar muito, mas ele de repente não vai levar os adicionais, ou não vai querer voltar, vai resolver o que ele precisa. Fazer o básico ali. E vai te evitar. Desvio de 180 é você chegar com jeito. Não é cheio de somebody love, de malandragem, não é isso. Mas saber bem captar o cliente de uma maneira elegante, de uma maneira em que você não encare de frente. Você chega de lado e pergunta o que você precisa, estou aqui para te ajudar, e assim vamos fazendo. Como ele lembrou aqui, usar o nome do cliente. Treine a sua memória para saber nome. Por mais que as pessoas digam, não liga, mas quando você chama do nome errado, isso incomoda a pessoa. Ativa gatilhos no cérebro das pessoas. E o contrário também. Só que assim, muito cuidado, porque tem gente ensinando isso. Chame as pessoas pelo nome. Fica Michel. A gente vai lá, Michel. Aí, Michel. Também isso satura. Fica cansativo. Tá? Tem instrutores e treinadores de venda ensinando a você falar o nome da pessoa com frequência para você memorizar e para gerar esses gatilhos de conforto na pessoa. Mas exagero é ruim. E eu percebo isso, às vezes, como cliente, a pessoa insistindo no meu nome, e fica repetitivo, fica enjoado, fica uma coisa que não funciona bem. Então,
tem que usar na medida certa. Usa o nome da pessoa, não só fala oi fulano ou no final pentear o fulano. Quando for fazer uma pergunta, coloca o nomezinho dela ali de vez em quando, que isso faz muito bem também. E por fim, a outra técnica-chave são as perguntas abertas. Você podia nos ajudar, Michel? O que são essas perguntas abertas? Por muitas vezes, definimos essa pergunta com o cliente perguntando cor, né? Você gostou do amarelo? Você já está fechando, né, a pergunta. O cliente não deu escolha para o cliente. Agora, qual cor que você gostou? Qual o tamanho que você acredita que vai dar em você? E agora, quando você define já uma coisa, quando você já fecha, né, o cliente ali, ó, uma pergunta, o cliente fica meio sem escolha. É igual quando o cliente está comprando. Só tenho esse material aqui. Não. Qual material te atende? Então a gente tem que ter perguntas mais abertas. Quem decide isso é o cliente. A gente não pode decidir pelo cliente. Então a gente tem que ter cuidado na hora de fazer essas perguntas. Qual a cor que você gostou? Não é se essa cor te atende. A pergunta aberta, ela deixa a possibilidade da pessoa responder como ela quiser. É igual você perguntar: o que você gosta de fazer? Agora, pergunta fechada é aquela que você responde com sim ou não, ou com um número. Quantos anos você tem? É uma pergunta fechada, certo? Onde você mora? São perguntas fechadas. No início, na abertura, use mais as perguntas abertas. Claro, em alguns momentos você vai usar a fechada, principalmente quando você estiver vindo para o final. A gente vai falar disso no final, nos últimos passos. No início, quanto mais perguntas abertas você fizer, melhor vai ser. E isso facilita o próximo passo. Não vou entrar nele, mas a sondagem. A sondagem é o lugar das mais variadas perguntas. E é necessário perguntar. Então, comece abrindo com perguntas abertas. O que você tem feito? O que te traz aqui? O que você precisa? Como eu posso te ajudar? Perguntas bem abertas. O mais aberta possível no início. A menos, claro, que o cliente esteja com muita pressa. Como já falamos aqui, como o Michel falou, não é necessário você necessariamente ter que fazer os 7 passos. Vão ter casos que o cliente está com pressa, você só faz 2 passos. Só vê o que ele quer, libera, a pessoa está com pressa e a gente compreende, porque nós às vezes também estamos com pressa, estamos com uma emergência para cuidar. A maioria das vezes você vai usar os 7 passos. Quando não for necessário, ok. Mas então comece com as perguntas abertas e tenha no seu repertório muitas perguntas abertas e fechadas, sem exagero, mas grandes líderes, grandes mestres, grandes vendedores também são mestres em perguntar. Eles não têm muitas das vezes a resposta certa, mas a pergunta certa faz a grande diferença. Tem gente que sabe muita coisa, tem muito conhecimento, estuda muito, mas não sabe perguntar. Aí não sai, não anda, a conversa não anda, a negociação não anda, porque não faz a pergunta certa. Faz perguntas invasivas, faz perguntas erradas. Isso trava, bloqueia. Conheço pessoas que são inteligentíssimas, mas que travam em negociações por quê? Ou não pergunta, ou pergunta errado. Não é isso? E podemos treinar isso também, né, Felipe? Com certeza. Nessa etapa nós podemos treinar bastante isso. Perguntar é uma habilidade. Toda habilidade é treinável. Você pode treinar. Você pode estudar isso. Tem livros só sobre isso, tem material, ou então tem alguns artigos de uma página só, 2 páginas que você lê, te dá algumas dicas e você aprende a perguntar. Como o nosso conselheiro falou, Friedman, não entre em rota de colisão com o cliente. Entre na mesma vibe, em sintonia com o cliente na abertura. A abertura é a hora de fazer uma boa conexão com o cliente. Fazer essa conexão, dar esse rapport que a gente chama na psicologia. É você se envolver com ele, criar essa ligação emocional, intelectual, de modo que vocês possam fluir juntos na solução de que ele precisa. Então nós temos uma simulação de uma abordagem. Eu vou chegar na loja e o Michel vai me abordar de maneira errada, pode ser? Olá, bom dia. Excelente dia. O que você precisa? Eu não sei. Mas assim, eu tô com um vazamento lá em casa. O que você tem aí de bom? Mas vazamento do que? Cano? Esgoto? Vazamento de piscina. Eu tenho aqui um impermeabilizante da Rebotec que de repente te atende. De repente, mas de repente eu vou falar com o responsável, eu não sei direito se é isso. Cara, eu volto aí depois, tá bom? Valeu. Tá ok, obrigado. Agora vamos fazer a abordagem certa. Oi, bom dia. Excelente dia. Então, eu tô procurando impermeabilizante. Você tem aí alguma solução para vazamento? Que tipo de vazamento que você tem na sua casa? Parede, laje, vazamento piscina? De piscina. Piscina? Sim. E no caso, essa piscina é uma piscina enterrada ou é uma piscina de fibra? Ela é semi-enterrada, ela é feita em alvenaria com estrutura de concreto armado e fica uma parte enterrada e uma parte para fora com
um guarda-corpo em volta dela. A gente trabalha com vários produtos de impermeabilização excelentes. Você já conhece o Rebotec? Não, mas é bom? Posso te mostrar? Pode, vamos lá ver. Vamos lá. Vocês perceberam a diferença? Ele começou trabalhando uma pergunta fechada até, mas que me deu a possibilidade de responder de forma aberta. Ele também chegou de uma maneira mais empática e foi conduzindo para não usou o termo de repente, algumas coisas que geram dúvida na cabeça do cliente. Foi na parte técnica primeiro, começou com um certo giro de 180, não muito cheio de história, mas conseguiu chegar de uma maneira mais fácil. Depois fluiu muito melhor, você viu? A abertura é importante para você começar. E por muitas vezes, vocês vão questionar, por que ele não perguntou o nome do cliente, já que acabaram de falar de perguntar o nome? É porque na hora que você vai ali demonstrar o produto para o cliente vai começando a te dar mais uma liberdade. E aí sim você vai perguntar o nome para o cliente, vai entender aonde que ele mora, aquela coisa toda. Então, você tem que deixar fluir de acordo com o cliente vai deixando você também fluir essa conversa. Isso aí, perfeito. Vamos para o nosso slide aqui e vamos fazer o desafio da semana. Crie 3 novas perguntas. Pegue no seu caderninho, no seu celular, onde você se sentir mais confortável e anote 3 novas perguntas de abertura. E você testa com 5 clientes. Treina primeiro, antes da loja ir abrir com seu colega, isso em casa, mas faça esse teste. E perceba como você vai ter essa clareza da pergunta aberta e fechada. Mas treine nessa semana 3 novas perguntas abertas. E vai utilizando. E depois, mais de 3, você vai naturalmente criando um repertório, tá bom, gente? Então, vamos seguir aí. É importante, como temos dito, o quê? Fazer o quê? Praticar. Tá bom? Então, esperamos que esteja praticando excelentes aberturas nessa semana. E para sempre, hasta alla sempre. E muito obrigado.